do versículo 1 ao versículo 10. Irmão, mas falar em público não é uma coisa fácil, é uma coisa que gera um certo desconforto. Às vezes os irmãos veem a gente aqui falando, mas também nós ficamos desconcertados com algumas situações em alguns momentos, dependendo do público para o qual nós falamos, como os irmãos, nós também ficamos em algumas situações difíceis. Não é fácil você pegar o microfone e falar alguma coisa. Falar em público já é ruim, falar em público diante da igreja eu acho que é pior ainda, né? Porque os irmãos estão ali esperando que a gente escorregue mesmo para já, ele escorregou. Então, situação, mas é sempre bom esse momento em que nós recebemos os novos soldados, porque nós começamos a ver a transformação, o processo de transformação. A gente pega bem no início. Hoje pode ter parecido muito engraçado, o irmão veio aqui, escorregou em alguma palavra, a irmã veio aqui, escorregou no hino, mas nós vamos ver no futuro aquela irmã, aquele irmão que outrora escorregou sendo um grande pregador, sendo um grande homem da obra de Deus, pegando o microfone com desenvoltura e falando aquilo que Deus entregou. Muitas das vezes aquela irmã que não cantou tão bem, Deus usa ela no louvor de tal forma para nos tocar. Então isso é interessante porque nós vemos o processo de transformação e isso só o nosso Deus faz. Não tem maneira nenhuma de acontecer isso. Aí no mundo a gente tem curso de oratória, tem curso disso, curso daquilo outro, mas eu digo que nada disso se compara à vivência diária com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com os irmãos. Irmãos, eu falo em público constantemente, devido à minha profissão. E não é por causa disso que eu não escorreguei algumas vezes, eu já escorreguei algumas vezes. Já teve situações de eu verdadeiramente, como diz aí no mundo, pagar mico. Eu fui uma vez, para ser rápido, novamente, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Uma vez eu estava no tribunal para fazer uma sustentação e eu acreditei que seria rápido, então eu não almocei. Eu fiquei ali mexendo no celular, começou 10 horas a sessão. Aí deu meio-dia, estava andando rápido, eu falei, vai ser rápido, eu não vou almoçar, vou deixar para almoçar depois. Deu 2 horas e nada, 3 horas e nada, eu já tinha mexido no celular, já tinha lido o jornal, já tinha feito tudo que tinha que fazer. O que me restou? Cochilei lá atrás com o número do processo na cabeça. E aí o advogado estava sustentando, e eu gritei lá de trás, eu estou aqui! E gritei bem alto, estou aqui! Aí o presidente, o juiz-presidente olhou e falou, pois não, doutor. Falei, o senhor não chamou o processo tal? Ele, não, doutor, acho que o senhor estava dormindo. Aí eu abaixei a minha cabeça, eu só olhava para baixo, eu não olhava para mais ninguém. Aí quando chegou a minha vez, ele lembrou, olha, o doutor do processo tal, vou chamar agora, não está dormindo de novo não, né? Irmãos, eu fui até lá à frente, eu só olhava para baixo, eu não via mais ninguém. Tamanha era a vergonha, porque falar em público não é fácil. E muitas das vezes a gente vê essa transformação. Mas creia, jovem, que no futuro você vai pegar o microfone com desenvoltura. Você, irmão, você vai pegar o microfone com desenvoltura. Porque isso é um processo a cada dia. Não pense que isso é normal, aconteceu com todo mundo. Todos nós passamos por isso. A minha primeira oportunidade foi com 13 anos, quando eu me batizei. Eu me batizei com 13 anos de idade. Lembro bem, eu com terno azul fui cantar o hino de número 33. Irmão, pensa numa pessoa que estava nervosa. Era eu. E eu senti escorrer uma água da minha perna. Eu falava assim, eu não quero olhar para a minha perna que eu estou todo molhado. Eu senti escorrer tanta água. Quando eu desci do púlpito não tinha nada, era só o nervoso. Mas eu senti escorrer muita água. Eu falei, eu estou todo molhado, eu não sei porquê. Aí era só o nervoso. E a perna tremia muito. Isso com 13 anos de idade. Então eu não sou velho, eu só me converti muito novo. O pastor de vocês ele é bem velho, mas eu me converti muito novo. Por isso que eu estou já 24 ou 25 anos no Evangelho. Então, mas é que eu me converti muito novo. Vamos ler, irmãos? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. O título é Unidade
e alegria em oração. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor, que a minha tradução é um pouco diferente da dos irmãos. Portanto, meus amados irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor, amados. Diga assim, permanecei firmes. Permanecei firmes. Continuo, suplico a Evódia e a Síntique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Diga, os nomes estão no livro da vida. No livro da vida. Continuo. Versículo de número 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Diga, breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Diga, oração, súplica, ações de graça. Versículo de número 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Diga, a paz de Deus, guardará os vossos corações, e os vossos pensamentos. Versículo de número 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendeis, recebeis e ouvistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Bendito Deus, temos lido a Tua palavra. Fala ao nosso coração, ó Pai. Nessa noite em que nós vamos celebrar o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós vamos anunciar o Senhor até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Continua cuidando de nós e falando aos nossos corações de maneira poderosa. É o que nós te pedimos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Tomai vossos assentos. Prometo ser breve. Paulo começa essa carta nesse trecho que ele fala de amor, dizendo, olha, eu amo vocês, eu tenho saudade, vocês são minha alegria e coroa no Senhor. E Paulo começa fazendo um pedido a Timóteo, falando sobre Evódia e Síntique, que eram pessoas que estavam afastadas do Evangelho. Eram pessoas que outrora foram companheiras dele no Evangelho, mas estavam afastadas. Mas Paulo dá uma boa recomendação quanto a Evódia e a Síntique, dizendo, olha, elas ministraram comigo na causa do Evangelho. O que é interessante no versículo de número 3 é que Paulo, ele não faz qualquer ato de submissão quanto a essas pessoas pelo estado em que elas estavam, pelo estado em que elas se encontravam. Pelo contrário, Paulo coloca-as no mesmo nível do dele. Olha, foram minhas cooperadoras no Evangelho juntamente com Clemente, cujos nomes estão no livro da vida. E isso é o quê? Isso é um exercício de amor.
Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. A ceia é um ato de amor do Senhor para conosco. Aleluia. Dizendo a todo momento, cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos reafirmando que nós cremos na morte salvífica de Cristo na cruz do Calvário. E mais do que isso, que nós aguardamos brevemente a volta do Senhor. Por isso Paulo começa exercitando o amor para com aqueles que estavam afastados. Hoje você vai tomar do corpo e do sangue do Senhor. E eu rogo a você, eu falo a você nessa noite, nesse momento, não pense somente em você. Pense em alguém que precisa de você. Que precisa que você seja, que a pessoa seja alcançada pelo Evangelho através da sua oração, através da sua intercessão. No capítulo de número 2, Paulo vai dizer que antes de tudo devemos fazer oração, súplica e intercessão por todos os homens. E depois ele diz, e por todos que se acham em posição de eminência. Ou seja, olha só, nós devemos orar por todos. É certo que nem todos vão chegar ao conhecimento do Evangelho. Nem todos vão chegar a alcançar a salvação. Mas nós, enquanto igreja, enquanto aqueles praticantes e desfrutantes do amor de Cristo, devemos fazer o quê? Oração e intercessão. Nunca devemos discriminar alguém pelo afastamento do Evangelho. Nunca devemos discriminar alguém porque não se encontra membrado conosco. Das irmãs que aqui falou, ela, hoje eu não mais ostento a condição de congregar, hoje eu sou membro do corpo de Cristo. Olha, outrora eu era congregada. Outrora eu encontrava numa situação que não desfrutava do mesmo status eclesiástico, mas agora eu estou no mesmo status. E mais do que isso, agora eu me encontro apta a vivenciar ainda mais esse amor. É por isso que Paulo fala o seguinte, olha, eu te peço, meu leal companheiro, que ajudes. E o que é ajudar? Ajudar é se doar. Se doar inteiramente. Por isso que nós falamos tanto me faltou a palavra agora, quando você ministra sobre a vida da pessoa, quando você toma aquela pessoa para ser discipulado por você. Ajudar é um exercício de discipulado. Discipular uma pessoa, você não pode perder uma pessoa e ficar contente, ficar conformado. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conformar também é quando a pessoa se afasta do Evangelho, você não pode se conformar. Outro dia o bispo Abner, na reunião de obreiros, ele falava exatamente isso. Eu não vou aceitar aqui nenhum dirigente ficar aqui disciplinando membro à torta e à direita, porque é muito difícil você ganhar alguém para Cristo para você disciplinar facilmente. Antes de disciplinar, ele falou, eu vou perguntar quantas vezes você visitou aquela pessoa, quantas vezes você tentou ganhar aquela pessoa de volta. Só aí você vai ter o direito de disciplinar, porque você precisa amar. Glória a Deus. E nós estamos aqui na ceia do Senhor para demonstrar o amor de Deus para com as nossas vidas. Mas o amor de Deus, ele não se encerra em nossas vidas. Ele precisa transbordar para outras pessoas. E aí eu vou entrar na mensagem que é no versículo de número 8. Mas Paulo ainda vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos digo, alegrai-vos. Por que Paulo está falando isso aos filipenses? Porque Paulo diz, olha, alegrai-vos no Senhor, e ele reforça, novamente vos digo, alegrai-vos, porque há momentos na nossa vida em que nós nos encontramos tristes, nós nos encontramos abatidos, em que as circunstâncias da vida tentam nos parar, mas Paulo diz,
alegrai-vos no Senhor. E aí você vai replicar dizendo: mas Senhor, as circunstâncias da vida estão me abatendo, as circunstâncias da vida estão me parando, as circunstâncias da vida estão tomando conta de mim. Aí Paulo diz: novamente eu te digo, alegrai-vos. E por que se alegrar? Porque nós sabemos que coisa maior nos espera. Aleluia. Coisa maior nos espera. Então não são as circunstâncias que podem limitar a nossa alegria no Senhor. E por que eu estou falando da nossa alegria no Senhor? Porque a vida vai te entristecer muito, meu irmão e minha irmã. As circunstâncias da vida vão te abater muito. Mas a alegria no Senhor, ela deve ser constante no seu coração. Porque se a alegria no Senhor for constante no seu coração, qualquer circunstância da vida vai passar. Qualquer circunstância adversa da vida você vai superar. Porque a alegria do Senhor estará no seu coração. E você alegrará o coração do Senhor. E a Bíblia diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Então você só ganha força quando você alegra algo. Você triste, você alegra alguém? Você chorando, você alegra alguém? Mas quando você está com o coração alegre, você alegra o Senhor. E à medida que você alegra o Senhor, Ele te manda força. Ele está dizendo assim: eu vou te mandar força. Eu não vou te livrar da luta. Eu não vou te livrar da provação. Eu não vou te livrar dos momentos em que você vai ficar abatido. Mas cada vez que você me alegrar com oração, com súplica, com ação de graça e ajudando aqueles que precisam, eu vou te enviar força. Entendeu a diferença? Você não vai ficar livre de nada. Paulo diz na carta aos Romanos assim: a tribulação gera a paciência gera a experiência gera a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está guardado em nossos corações por Cristo Jesus. Mas vamos pensar nessa passagem. O que gera a tribulação? Gera a paciência. Eu quero ser paciente. Deus vai te dar aquilo que gera paciência. O que é que gera paciência? A tribulação. Então, o que gera paciência é a tribulação. O que faz você ter energia elétrica em casa são os geradores. E são as diversas fontes geradoras de energia. Nós temos hoje energia eólica, que é aquela do vento. Nós temos a energia solar, não precisa descrever. Nós temos a energia hidrelétrica, que é a mais comum no Brasil. As águas vão passando ali pela turbina, e a turbina vai girando, gerando uma fricção física, e dali vão se tirando os elétrons. Então aquela água que vai passando vai gerando a fricção, que gera a energia elétrica, e hoje eu e você estamos aqui, num tempo iluminado, porque a energia foi gerada lá atrás. E veio sendo transportada pelas linhas de transmissão e chegou até a gente. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, a tribulação vai ser gerada na sua vida. Aí vai nascer a paciência. Aí a sua paciência vai ser transportada de alguma forma para alguém. Vai alcançar alguém. Alguém vai olhar para você e vai falar assim: aquela pessoa é tão paciente. Aquela pessoa é tão tranquila, aquela pessoa é tão amável, mas a tribulação chegou a paciência na sua vida. E isso foi transportado porque você é um canal de bênção para alguém. Você é um canal de bênção para alguém e não é diferente. Aleluia. Então, para que alguém seja abençoado na sua vida, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer na sua vida. Mas aí nós vamos entrar já na mensagem para que algo aconteça na sua vida. No versículo de número 6 ele diz, no versículo 5, antes ele diz: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas.
Em outras versões, nas versões mais antigas, seja a vossa equidade. Equidade, igualdade, conhecida por todos os homens. A vossa equidade ou a vossa amabilidade tem que ser conhecida. E como é que nós conhecemos se uma pessoa é amável? Se uma pessoa trata a gente bem? Na medida da vivência do relacionamento. Então, à medida que eu convivo com os irmãos, eu vou conhecendo e vou vendo Deus na vida dos irmãos. Então, eu falei que a tribulação gera a paciência a experiência e a experiência a esperança. Você é canal de bênção na vida de alguém. Mas à medida que eu te conheço, eu sei o quanto você padece para que isso aconteça e você abençoe alguém. Para que isso aconteça na sua vida e você seja um canal de bênção na vida de alguém. Quando Paulo escreve aos Filipenses e fala diretamente a Timóteo sobre a Evódia e sobre Síntique, ele sabe que aquele jovem que outrora foi chamado, a ele precisaria muito ser usado. Ele precisaria passar por muitas coisas para que ele fosse alguém que recebesse uma carta como essa. Meu leal companheiro, pois ministraram comigo. Então Timóteo recebe uma carta que Paulo chama ele de leal companheiro. Por quê? Porque era alguém que foi experimentado. Era alguém que sofreu os experimentos de uma vida com Cristo. Muitas das vezes nós queremos ser bênção na vida de alguém sem sabermos ajudar. Muitas das vezes nós queremos ser bênção na vida de alguém sem sermos atribulados, para termos paciência, para termos experiência e para com a nossa experiência gerar esperança na vida de alguém. Eu digo a você nessa noite que não, você precisará ser provado, aleluia, mas Deus te dará, aleluia, graça, porque à medida que você superar cada barreira, você alegrará o coração do Senhor, e o Senhor te dará força, o Senhor te dará graça, aleluia, para que você suporte as tribulações. Versículo de número 8, ele diz, concluindo, caros irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensar. E aqui eu entro no tema da mensagem, que é o seguinte: você só alcança essas coisas quando o seu pensamento está naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Quando a gente aprende a dominar o nosso pensamento, nós entendemos os desígnios de Deus para a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Que a superação dos problemas da sua vida, e para que você seja um canal de bênção na vida de alguém, passa pelo seu pensamento, passa pela sua mente. Você tem que dominar a sua mente, você tem que dominar o seu pensamento e entender que o Senhor, Ele é quem te dá força. Aleluia. Quando você entende que o Senhor é quem te dá força e te dá graça, aí você começa a pensar nas coisas que são do alto, você começa a pensar nas coisas celestiais, e pensando nas coisas celestiais, a tribulação deste mundo não te corrompe, a tribulação deste mundo não te domina, e uma vez que você supera as tribulações e as lutas deste mundo, aleluia, alguém olha para você de maneira diferente, aleluia, alguém olha para você e diz, ele é alegre no Senhor, ela é alegre no Senhor, apesar de toda luta, apesar de toda tribulação, eu quero ser como essa pessoa, eu quero aprender a superar as minhas lutas e as minhas tribulações. E aí essa pessoa vai se aproximar de você, e aí você vai ser canal de bênção. E por que eu estou falando isso? Porque eu disse que
A energia ela é gerada em algum lugar. Mas para que nós desfrutemos da energia, alguém precisou fazer uma ligação elétrica no poste que vem lá de fora. Então hoje eu estou dizendo a você, alguém vai se ligar a você, mas você precisa estar ligado no Senhor. Você precisa estar ligado no céu. Aleluia, você precisa estar ligado nas coisas celestiais. Você precisa estar ligado na bênção que vem do Senhor, para que você seja bênção na vida de alguém. E aí ele diz no versículo 9, encerrando: tudo que aprendeste e recebeste, e ouviste e viste de mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Deus, Ele é o Deus de paz, e Ele estará convosco à medida que você estiver com Ele. Então, à medida que você está com Deus, Ele está contigo. E aí as pessoas vão se ligando a você. Isso é uma corrente que não pode parar. Ninguém pode se perder no caminho. Então, se alguém se perder, como eu disse no início da mensagem, você tem que ir atrás. Quanto mais energia você tem, mais você alcança alguém. E isso eu estou dizendo por quê, meu irmão? Se você passar perto de uma torre de transmissão, ali tem uma corrente de energia muito forte. Então, se você passar com algum material metálico, aquela corrente de energia ela vai te captar, porque ela é muito forte. E o metal ele atrai. Então você precisa ter algo que te ligue ao Senhor. Aleluia. E a pessoa vai ter algo que você busque ela. Aleluia. E você vai dando mais de Deus, e aquela pessoa vai tendo mais de Deus e vai sendo alcançada. E outras pessoas vão sendo alcançadas. Por isso que você deve estar ligado nos céus. Você deve estar ligado nas coisas que vêm do alto, para que o Senhor, Ele te use poderosamente, e para que vidas em amor sejam alcançadas através da sua vida. Aleluia. Com a permissão do nosso pastor, eu quero pedir que você se coloque de pé. Vamos louvar. Quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém roubar os meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não vou deixar que contaminem a minha mente.